É possível e é preciso contemplar com entusiasmo o universo de maravilhas que as mãos são capazes de realizar. Mãos que se estendem cumprimentando o amigo e que se abrem para um carinhoso e seguro abraço. Mãos que constroem obras que representam a continuidade à criação do Pai. Mãos que embelezam a vida, produzindo artes que se perpetuam no tempo e manifestam a poética alma humana. Mãos que socorrem os semelhantes na ação contínua de preservar a vida em toda a sua magnífica diversidade. Mãos que fechadas nada contêm ou produzem e que cerradas representam a inútil e desconcertante violência. Mãos que se abrem para a sempre urgente e necessária partilha, que se abrem para a realização da justiça, que se expressam no desejo de paz e que se solidarizam na comunitária opção pelo dízimo. Quase todos nós já ouvimos falar do dízimo. Para alguns, colaborar com o dízimo é algo muito importante, para outros nem tanto. Mas você sabe o que é o dízimo e o que ele representa? O dízimo, para mim, o dízimo a gente tem muita fé em Deus. É um terço que a gente reza, né? O dízimo é para a igreja, para cumprir as funções sociais, religiosas, missionárias. O dízimo é uma mensalidade da igreja? Sei lá, um barato aí que a gente dá para ajudar a igreja. O dízimo deve ser comunismo. Eu acho que deve ser isso, né? Mas é que eu sei muito da Bíblia, né? Ai, agora eu aprendi no colégio que eu me esqueci. Eu acho que é para manutenção mesmo da igreja e para obras de caridade que a própria igreja faz. Não é religião, dízimo? O dízimo para mim Aí você me pegou que eu não sei. Eu nunca dei dízimo em igreja, então eu acho exploração dízimo. Ah, é uma coisa muito boa, ajuda os pobres da igreja. Então o dízimo seria para que o seu dinheiro nunca acabar, ou seja, sei lá, para abençoar o seu dinheiro. É consideração para ajuda da casa de Deus. O dízimo. Ah, não me filma. O dízimo não significa somente uma contribuição financeira das pessoas para a comunidade da qual participam. Colaborar com o dízimo é muito mais. Para o cristão significa ofertar a Deus um pouco daquilo que Ele deu. É um ato, um gesto de maturidade espiritual, de reconhecimento, de gratidão, de corresponsabilidade. Para a comunidade, o dízimo representa uma forma de sustento para todas as outras pastorais. O dízimo ele é a pastorais das pastorais. Sem dízimo não existe outras pastorais, porque é o alicerce da igreja. E então daí sai ajuda para os pobres, para as despesas da comunidade toda, como água, luz, imposto, telefone, gasolina, transporte e evangelização. O dízimo tem esse sentido. Se o dízimo é algo importante na vida do cristão e na vida da comunidade, por que na maioria de nossas comunidades esta pastoral é tão pouco desenvolvida? Falar de dízimo é tocar em pontos muito fundamentais da conversão cristã, do seguimento de Jesus. Por exemplo, é esbarrar no grande ídolo do dinheiro, da riqueza, do egoísmo, da vontade de ter e conservar para si. Mas, ao mesmo tempo, é também defrontar-se com o grande mandamento de repartir, de dividir, de olhar, sobretudo, para a necessidade dos outros, de sair de si. Então, tudo isso torna complicado, vamos dizer assim, a questão do dízimo. Não é uma questão fácil que a gente faz ou não faz. Supõe uma conversão, supõe uma mudança de mentalidade, uma mudança de coração. Para entendermos melhor este assunto, vamos ver como e por que surgiu o dízimo na história do povo de Deus. O dízimo da Bíblia surgiu com uma evidência muito grande
frente a uma alternativa de vida, uma modalidade ou uma possibilidade para que, de fato, o povo vivesse mais em comunidade, o povo salvaguardasse, protegesse a sua vida de verdade. E a grande preocupação dessa comunidade era comer em abundância, com fartura de verdade. Então, o dízimo, de modo particular, ele tinha que ser condividido, repartido, para os levitas, para os órfãos, para as viúvas, os estrangeiros. Então, isso significava que tinha uma função de vida presente. Fica claro que o dízimo no Antigo Testamento surgiu como uma alternativa para a sobrevivência da comunidade contra os impostos cobrados pelos poderes estrangeiros. Como nas comunidades de hoje e também na sua família, a questão do sustento é muito importante. E Jesus, depois do seu tempo de trabalhador, de marceneiro, quando ele começou a pregar, apareceu o problema, como sustentar. E ele viveu praticamente, os apóstolos, da hospitalidade, da generosidade das pessoas que o acolhiam em casa, como Marta, Maria, Lázaro, Simão o leproso, ou então de doações. São Lucas fala que havia mulheres e algumas ricas que acompanharam Jesus e que socorriam a ele, os apóstolos, com seus bens. A comunidade primitiva teve uma coisa muito interessante. Ela colocou no coração do problema do sustento os pobres e os necessitados, as viúvas, as pessoas que não tinham bens, e ela vivia da partilha. Dizia, muitos vendiam seus bens, colocavam nos pés dos apóstolos, dividiu entre si e não havia necessitados entre eles. Paulo introduziu algo muito importante. Ele disse, olha, o apostolado não deve visar os bens das pessoas, e por isso Paulo trabalhava com as próprias mãos e tinha orgulho de dizer que ele vivia do seu trabalho e pregava gratuitamente. E até dava um conselho, o que a gente recebeu de graça, que a gente dê de graça. Mas ele fez também coletas para as comunidades mais necessitadas. Mais tarde, a situação começou a mudar. Com a conversão dos reis à fé católica, o Estado passou a fazer doações de terras e outros bens para a igreja e assumiu o sustento do clero. Os grandes mosteiros se mantiveram com o trabalho na terra e só aceitaram a terra necessária para a sua manutenção. Com o tempo, houve um excesso de acumulação de bens, gerando por parte de muitos membros da igreja uma posição contrária a esta prática. E no nosso Brasil, como foi essa questão do sustento da igreja? Eu acho que a gente tem que olhar dois momentos, império e colônia, e do outro lado a república. No primeiro momento da colônia e do império, houve três sistemas praticamente. O primeiro era que o rei recolhia todos os dízimos e com isso construía igrejas, colégios e pagava os vigários e o bispo. Um segundo sistema foi a área missionária. E os missionários tentaram criar um autossustento, por exemplo, os jesuítas do Paraguai, que tinham fazendas com gado, plantavam trigo, e a missão se bastava a si mesmo. Um terceiro sistema muito importante foi o sistema leigo. Os leigos dentro da igreja pensavam na sua missão também e na sustentação desses trabalhos. A República acabou com esse sistema do Estado, pagando, e abriu uma crise dentro da igreja. Como sustentar? Aí apareceu, pela primeira vez, as taxas na hora do batizado, na hora da missa, na hora do casamento. Então, praticamente, a igreja vivia do pagamento dessas taxas. O Concílio Vaticano II incentivou uma grande renovação da fé e despertou para a vida comunitária. Isso levantou de novo a problemática do sustento das comunidades. Através de caminhos mais evangélicos, algumas dioceses e paróquias aboliram o pagamento das taxas e desenvolveram uma eficaz pastoral do dízimo. Estas nos incentivam a seguir o mesmo caminho. Eu acho que o mais bonito é o que tem acontecido
nessa consciência das comunidades de base, basta o exemplo do último intereclesial. Não só as famílias retomaram o sistema da hospitalidade, recebendo as pessoas em casa, como os lavradores do Maranhão, durante 2 anos, plantaram arroz, feijão, milho, mandioca e foram capazes de oferecer gratuitamente a comida para todos os participantes do intereclesial, as equipes de serviço e visitantes, quase 5.000 pessoas durante uma semana. E eu creio que assim a gente resgata de novo o espírito da primeira comunidade cristã. Entre eles não havia necessitados, e a partilha e a generosidade eram a expressão do Evangelho na vida cotidiana. Vamos ver quais são os passos concretos para introduzir a pastoral do dízimo na nossa comunidade. Conscientizar a comunidade através de panfletos e explicações nas celebrações. Isto vai esclarecer sobre a importância do dízimo na vida do cristão e na comunidade. Para auxiliar nesta divulgação, podem ser convidados membros da pastoral do dízimo de outros locais que já atuam junto ao povo. E é por isso que a gente pede, não podemos abandonar a comunidade. Temos que cada dia fazer ela mais forte. Criação da equipe de dízimo, que é responsável pela coordenação da pastoral do dízimo. A divisão da paróquia em setores. Os setores correspondem a uma área e cada área deve ter o seu responsável ou representante. Elaboração de um calendário de atividades, de modo que todos possam participar das reuniões, celebrações e encontros. Boa noite, companheiras. Boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite. Quarta-feira da Semana do Dízimo, aqui reunidos. A equipe do dízimo se reúne mensalmente com os representantes dos setores para esclarecimento de dúvidas, discussão de problemas que surgem e também para a animação dos representantes. Nestas reuniões, se aconselha refletir algum texto bíblico e também preparar a celebração mensal do Domingo do Dízimo. Poder ler para nós e refletir a palavra de Deus. A celebração do Domingo do Dízimo deve ter um caráter comunitário muito forte e deve ser alegre, participativa e envolvente. Nesta celebração, os dizimistas são convidados a trazer o seu envelope, que depositam no lugar indicado durante a procissão do ofertório. Planejamento de visitas dos representantes às famílias do setor. As visitas não devem ser feitas apenas com a intenção de entregar o envelope e cobrar o dízimo atrasado. Devemos conversar e procurar conhecer as famílias, ver se estão passando por alguma dificuldade, tais como desemprego, doença, verificar em que a comunidade pode ajudar e também procurar refletir um pouco sobre a palavra de Deus. As criaturas e Deus. Diante de ti não há pecado e doença, que não seja eliminada mediante tua palavra onipotente. Nenhuma ferida existe que não seja capaz de curar. Eu vou colocar para vocês um pouquinho como é esse trabalho, como é que ele é feito. Foi iniciado aqui na nossa diocese há mais ou menos uns 8 anos atrás. A troca de experiências com membros de outras paróquias, através de reuniões na região ou diocese, se mostra um importante meio de entrosamento e aprofundamento no trabalho do dízimo. Que a pessoa participe mais da vida da comunidade, né? É aconselhável que a paróquia, através de sua equipe de tesouraria, elabore um mapa mensal de despesas e receitas, que é distribuído aos representantes dos setores para que estes possam esclarecer aos paroquianos os gastos da paróquia. Se as pessoas colaboram, elas têm o direito de sugerir e também de saber aonde está sendo aplicado o dinheiro. Certamente a melhor maneira de prover a todas essas necessidades não é estabelecendo taxa ou tributo nenhum, mas é confiar na
generosidade, na conversão do coração que nos faz repartir aquilo que Deus nos dá. Então, há o sistema do dízimo, não de um dízimo como taxa fixa, obrigação, que inclusive é constantemente questionada, constantemente cobrada, mas o dízimo como um grande apelo e uma organização para nos ajudar a colaborar, certamente é o melhor processo, é o melhor meio para se prover as necessidades da comunidade. E por isso que, embora ele seja de difícil implantação, constantemente volta à consciência cristã. Porque, primeiro, ele apela para a generosidade, para a conversão do coração. Segundo, ele é um ato de responsabilidade comunitária. Ele sai daquela linha do individualismo e obriga a pessoa a pensar na sua responsabilidade comunitária e, inclusive, na sua responsabilidade solidária para com aqueles que têm menos, sobretudo os nossos irmãos mais pobres. E, em terceiro lugar, ele é uma coisa formativa. Ele nos obriga a constantemente olhar um pouco para o uso que nós fazemos dos bens que nós temos. Não existe dízimo sem o espírito de comunidade. Comunidade significa vida em comum, onde todos são responsáveis. Através do dízimo, a comunidade realiza sua caixa comum para sua própria sobrevivência e para partilhar com aquele que não tem. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os bens de cada um se repartam com amor no dia a dia.